descansando. E por que eu estou contando essa história? Diz que estava, Daniel, ele ia vi. descansar de qualquer forma. Não sei, eu não vi. Mas, diferente de descansar numa casa de acolhimento fria, burocrática, ele estava com o amor da mãe, do pai e da irmã. Esse movimento coletivo de pessoas completamente diferentes que tinham um interesse em comum fez com que o Carlos Daniel encontrasse o amor de uma família. E por que eu estou contando essa história? Porque é responsabilidade coletiva preparar uma criança para o futuro. É responsabilidade coletiva ensinar essa criança os caminhos da vida. E esse coletivo muitas vezes não vai concordar. Quer dizer, na maioria das vezes ele vai discordar, porque a gente vem de lugares diferentes, com contextos diferentes. Mas quando a gente deixa a vaidade de lado e foca no objeto, que é o ensino, que é o desenvolvimento dessa criança, coisas maravilhosas acontecem. Em 2017, a taxa de adoção de uma criança com mais de 7 anos, curiosamente, era de 7%. De 31 crianças, 18 foram adotadas. A taxa foi de 60%. A gente mudou a vida de 18 crianças. E isso foi um esforço coletivo. E por isso que eu estou contando essa história para vocês. Olhem com carinho para essas causas e principalmente olhem para outras causas que podem unir vocês enquanto coletivo. Tá bom? Dito isso, lá estava eu em 2017, fechando o bar de comédia, perdido na vida, e aí essa hora bateu uma síndrome violenta em mim, que é a síndrome do impostor. Alguém já sofreu dessa síndrome? Ok, já sofreram, mas não querem assumir, tá tudo certo. A gente mente também, não tem problema. Porque eu tinha sido mandado embora da empresa de tecnologia, estava tudo certo, a empresa foi comprada por um grupo americano, precisava de uma qualificação que na época eu não tinha. E eu estava em paz com isso. Mas na hora que eu fracassei com algo que eu amava, que era o teatro, a comédia, e eu pensava que o bar era a representação disso, doeu muito. E eu comecei a me questionar, para onde eu vou agora, o que eu vou fazer? A única coisa foi continuar fazendo comédia. E aí nessa época, nasceu o movimento de um grupo de comédia chamado O Melhor Show de Comédia do Mundo. Eu e mais 3 comediantes montamos um grupo que realizava comprovadamente o melhor show de comédia do mundo. E como é que isso era comprovado? Ao final de cada show de comédia, a gente passava uma pesquisa chamada NPS para a plateia dava nota, a gente pegava essa nota e comparava com outros comediantes do mundo todo. E o que a gente descobriu? Que nenhum outro comediante do mundo tirava a nota da plateia. Então, matematicamente, a gente era o melhor show de comédia do mundo. A partir dessa brincadeira, começou um movimento de vamos criar uma experiência extraordinária. E aí o palco virou o palco do melhor show de comédia do mundo. Os figurinos, a iluminação, o show, tudo, a música, tudo foi voltado para o melhor show de comédia do mundo. E aos poucos a gente foi crescendo na cena de stand-up lá em Belo Horizonte. Em paralelo, enquanto eu ainda sofria um pouco da minha síndrome do impostor, eu liguei para uma pessoa que eu confiava muito para pedir conselhos. Eu não sei se vocês têm, mas eu digo para todo mundo, tenham mentores. Mentores mostram os caminhos quando a gente está perdido. E uma das minhas maiores mentoras na vida foi uma professora da faculdade chamada Marcela França. Ela dava aula de marketing e ela era uma mulher que eu achava extraordinária, eu confiava muito nela. E eu virei para ela e falei, Marcela, estou perdida, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. Ela falou, Everton, é hora de voltar a estudar, você precisa fazer uma pós para ter algum tipo de competitividade no mercado. Eu pedi indicações de pós, ela me indicou a FGV, e quando ela indicou, eu falei, Marcela, você não está entendendo, eu estou perdido e endividado, eu não tenho dinheiro para pagar uma FGV. Ela falou, então vem para o Senac. O Senac é mais barato, eu dou aula lá, o curso é muito bom, você vai adorar. E lá fui eu para o Senac. No Senac, eu chego como um artista, comediante, que tinha formado em administração e que estava fechando um bar, cheio de julgamento, cheio de prepotência, porque o julgamento é o caminho mais fácil para a gente não se esforçar para conhecer o outro. Então eu sentava no canto e ficava olhando os alunos de gestão empresarial falando, não, trabalhar no banco, funcionário público, contador, Deus me livre fazer isso. Mas aos poucos, esse julgamento foi deixado de lado porque eu fui me aproximando das pessoas, conhecendo elas e percebendo que todo mundo ali tinha um objetivo em comum, que era crescer na vida. Na segunda disciplina, a professora era a Cleusa Pimenta, doidinha. E os bons professores normalmente são doidos. Quem é doido aqui? Levanta a mão só para saber. Parabéns. Isso aí. Continue assim. Tecnicamente, para ser professor é doido, né? Eu acho que vocês já sabem disso. Alguns estão dedicados, outros não, mas o importante é que estamos aqui. A doidinha da Cleusa Pimenta, ela passou o trabalho em grupo no segundo dia de aula, que era técnicas de feedback. Aí ela separou os grupos e falou assim, ó.
Vocês podem apresentar o trabalho do jeito que vocês quiserem. Na hora que ela falou isso, a veia criativa acendeu e eu falei, é o meu momento de brilhar. Eu montei um roteiro de teatro, dei as falas para os meus alunos, meus colegas de sala. A gente foi para casa, ensaiou, e aí no dia da aula eu voltei como uma gestante de 8 meses, chamada Soraya, com peruca loura, e eu estava muito estressada, nervosa, com escape. E aí na hora que foram me dar um feedback, eu brigava na sala de aula com um recrutador, com um cara do RH. Nessa hora, enquanto eu estava fazendo a cena com a pessoa do RH, uma moça lá do fundo deu uma risada muito alta. E aí eu virei para ela e falei, por que você está rindo? Ela falou, estou rindo porque você está gorda. Eu falei, sua grossa, me respeita, eu estou grávida. E eu pensei que ela fosse baixar a bola. Mas ela não baixou, ela falou, você está grávida de quem? E nessa hora, no improviso, eu falei, eu estou grávida do Cota. E aí eu tenho que fazer um parênteses rapidinho, tá, gente? O Cota, ele era o aluno mais chato do grupo. Todo grupo tem um chato. Se você não conhece o chato do teu grupo, provavelmente o chato é você. Acontece. E nesse caso, era o Cota. Mas o Cota foi o único aluno que sentou do meu lado no primeiro dia de aula. A gente começou a conversar e a gente tinha uma certa intimidade. Então eu implicava com ele implicava comigo. Quando eu contei essa piada, todo mundo olhou para o Cota pensando que ele ia me xingar. Só que ele começou a rir. E na hora que ele começou a rir, ele deu liberdade para a sala toda começar a dar risada. E de repente uma coisa mágica aconteceu. Tinha 35 alunos do MBA de Gestão Empresarial dando risada de um homem vestido de mulher, não aceitando o feedback do RH. Nessa hora, eu não tinha me tocado ainda. Mas fica a dica para vocês. O tempo todo a gente está sendo visto. O tempo todo estão olhando para a gente. E às vezes a oportunidade vem, às vezes a oportunidade vai. Nessa hora, enquanto eu fazia uma piada na sala de aula, quem estava olhando para mim lá no canto? A professora Cleusa Pimenta. Ela adorou o que eu fiz. E aí no final da aula, falou, o que aconteceu aqui? Mas eu expliquei, não, eu sou ator, comediante, desculpa, que às vezes eu uso, eu amei. Eu quero te fazer um convite. Você já fez palestra na vida? Eu falei, claro que já, faço muitas palestras, mentira, nunca já fiz. Você conhece o tema produtividade? Eu, claro, sou uma pessoa produtiva, tenho minhas agendas todas regradas, mentira, eu sou um desastre para isso. Daqui 30 dias, eu vou fazer uma palestra chamada Ladrões de Produtividade. E eu queria te convidar para fazer uns 20 minutos abrindo a palestra para mim. Você topa? Eu falei, topo demais. Então vamos embora. Eu saí de lá pensando o seguinte, pela primeira vez alguém tinha me convidado para falar num espaço acadêmico sobre alguma coisa. E como eu vinha do teatro, eu conseguiria dominar aquilo. Fui para casa pensando, 30 dias é um mês tem 4 semanas, eu vou montar um planejamento. Na primeira semana, como bom artista, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar só no ócio criativo. Na segunda, eu vou escrever o roteiro. Na terceira, eu vou ensaiar o roteiro. Na quarta semana, eu vou chegar lá e vou brilhar. Beleza? Esse era o planejamento. Na primeira semana, eu fiquei 100% comprometido com a minha meta. Eu não fiz absolutamente nada. Só que eu fui tão bem sucedido nisso na primeira semana, que na segunda eu também não fiz nada. Na terceira eu também não fiz nada. E aí no domingo da semana de apresentação, eu percebi, quem aqui tem o hábito de procrastinar? Só para saber? Algumas pessoas assumiram, outras estão com vergonha de dizer, não tem problema. Mas a cabeça do procrastinador é assim, ó. Eu vou falar um palavrãozinho aqui, desculpa, tá, gente? Domingo, 4 horas da tarde, tá assim, ó. Tá tranquilo, fudeu. Porque o prazo chegou e você não se preparou. Só que era domingo. Domingo é um dia santo, eu não vou trabalhar no domingo. Aí deixei pra segunda, na segunda deixei pra terça, na terça deixei pra quarta. Na quinta-feira, dia da apresentação, eu acordo de manhã com uma síndrome do impostor tocando alta. Por que você aceitou isso? O que você está fazendo na sua vida? Desiste agora da voz, não volta que as pessoas vão esquecer. Só que eu tinha me comprometido com a Cleusa e eu não deixo as pessoas no bar. Sentei na frente do computador, coloquei ladrões de produtividade, dei enter no Google. A primeira coisa que apareceu para mim é: conheça os ladrões mais carismáticos do mundo. Acaba de chegar na Netflix a primeira temporada de La Casa de Papel. Quem já viu La Casa de Papel sabe que é um perigo. Eu não dei play, mas o mouse foi sozinho e deu play no primeiro episódio. Era quinta-feira, 8 horas da manhã. Quinta-feira, 3 horas da tarde, eu tinha acabado de maratonar toda a primeira temporada de La Casa de Papel. Uma angústia danada, porque a série não termina, e essa hora eu estava muito mais ansioso porque eu não tinha preparado o que eu tinha que preparar. A cabeça fritando, ansiedade paralisante, e aí eu decido tomar um banho para tentar relaxar, para ver se eu consigo pensar em alguma coisa. Quando eu estou tomando banho, me vem a ideia. Quem é a grande atração da noite? A Cleusa Pimenta. Quem é a especialista no assunto? A Cleusa Pimenta. Qual que é o meu papel? Abrir a palestra para ela. Falar durante 20 minutos para manter a plateia numa mesma energia para entregar para o artista principal.
Eu fiz isso durante 2 anos no meu bar. Então eu sabia como jogar com a plateia. Agora eu preciso de uma história para contar para a plateia, para manter ela ali no meu jogo. E se eu contasse a história de um aluno que recebeu o convite da professora para fazer uma palestra sobre produtividade, mas ele não conseguiu produzir e ficou procrastinando? Eu fui para frente do computador, montei os slides, trouxe alguns dados científicos, fui para o palco e durante 20 minutos eu contei a história. E eu terminei falando assim, para me ajudar a resolver o meu problema de procrastinação em nome de Jesus e para ajudar vocês a serem pessoas mais produtivas, recebam ao palco Cleusa Pimenta. Ela entrou que nem um pavão, a plateia toda batendo palma, todo mundo feliz, e tal. E aí eu desci do palco, meu coração estava uma adrenalina, uma coisa louca. Eu tinha sentido um barato muito diferente naquele palco e eu queria viver aquilo mais vezes. Eu não sabia, mas mais uma vez eu estava sendo visto por uma pessoa muito importante. Acabou a palestra, chega do meu lado Márcia, a coordenadora da pós-graduação do Senac, e fala: eu amei sua palestra, você é incrível, fala super bem. Você tem palestra de comunicação e oratória? Eu falei: claro que tenho, deixa comigo. É porque todo mês a gente faz um encontro de palestrantes aqui, e no mês que vem eu queria trazer esse tema para os nossos alunos. Você topa palestrar para a gente daqui 30 dias? Eu falei: claro que topo. Saí do Senac pensando: eu tenho 30 dias, 4 semanas para construir uma palestra. Só que dessa vez eu estava no estado do flow. O que é o flow? O flow, ele, nas ciências da felicidade, da psicologia positiva, é um estado em que o desafio é compatível com as minhas habilidades. Então eu fico engajado, eu não vejo a hora passar, eu me sinto desafiado e eu vou até o fim para poder construir aquilo. Naquela noite que eu saí do Senac, eu estudei as teorias da comunicação, apliquei no teatro e no dia seguinte eu já tinha a palestra pronta. Voltei 30 dias depois, fiz a minha palestra e todo mundo adorou. E quando eu desci daquele palco, eu falei para Márcia: Márcia, eu quero trabalhar no Senac, o que eu preciso fazer? Calma, respira, não é bem assim. Faz o seu curso e depois a gente conversa. Durante o curso, eu ainda me inscrevi para um projeto de inovação na área de educação. A gente apresentou um projeto de novas metodologias. Eu sempre fui apaixonado por educação, tá, gente? Só na quinta série eu fiquei 3 anos, de tanto que eu gosto de sala de aula. Adoro, amo. O nosso grupo ganhou o prêmio e aí eu fui me tornando protagonista dentro do Senac. E quando eu terminei a minha pós, a Márcia me convidou para fazer uma banca como possível professor de pós-graduação. Eu fiz a banca, fui aprovado e aí eu me tornei professor de inovação e competitividade da pós-graduação do Senac de Minas Gerais. O ano era 2019 e eu acho que o Senac estava procurando um ex-aluno para dar uma mexida nas coisas. E eu era o cara do teatro, da comunicação, que tinha um rendimento. Então as coisas meio que foram convergentes. Peguei a primeira turma, foi um sucesso, eu trouxe um monte de abordagens, dinâmicas teatrais, a gente fez uma maratona de inovação. Aí em fevereiro de 2020, eu fui para Governador Valadares, peguei a segunda turma, foi um sucesso. Os alunos estavam pedindo para que eu repetisse outras e outras disciplinas, e aí eu pensei: acabou, é isso, eu vou ser professor pro resto da vida, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou rodar o estado inteiro dando aula. Primeiro, que o professor ganhar muito dinheiro já está errado. Mas eu era inocente, eu era puro, eu estava apaixonado pela educação. Março de 2020, vem a pandemia. E aí a pandemia tem que ressignificar algumas coisas. A primeira coisa é, eu pensei que as aulas fossem paralisadas. E aí a Márcia vira para mim e fala assim: Everton, agora a gente vai para online, a gente vai poder fazer matrícula no estado inteiro, então vai ter muita turma, e eu preciso da sua experiência de teatro para a gente manter as aulas mais dinâmicas. E aí eu comecei a dar um monte de aula, eu comecei a dar aula para turmas em todo o estado. De repente eu comecei a ser convidado por Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais para poder falar para os professores, testar abordagens, e chegou um ponto, e eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas lá em Minas a gente tinha uma situação tão precária na rede pública de ensino que a gente mandava a tarefa no WhatsApp para a mãe do aluno, ela passava a tarefa para o aluno fazia no dia, no outro dia ela mandava para a professora corrigia, e assim a educação ia sobrevivendo. Mas a vontade de ensinar era muito maior e a gente decidiu que não ia desistir. As palestras foram crescendo e de repente eu estava dando palestras para indústrias e tudo mais, e na pandemia eu fui me encontrando profissionalmente. Só que durante a pandemia, durante as aulas e palestras, eu tomei uma decisão que até hoje eu não sei se eu fiz certo. Mas eu sempre tive o sonho de adotar um cachorro. Lembra da mão aqui quem tem cachorro, só para saber? Ok? Turma do fundão, tá me ouvindo bem? Tá chegando aí? Beleza. Eu sempre quis adotar um cachorro. E na pandemia, eu estava
estava no contexto perfeito para isso. Eu estava trabalhando de casa, eu ficava em casa o tempo todo, era hora de arriscar. Lá em Belo Horizonte, eu peguei um filhote de 30 dias chamado Poco Louco. Esse cachorrinho aqui, ó. Levei para minha casa e durante 6 meses, onde eu ia, o cachorro ia atrás. Eu ia para o escritório, ele ia atrás. Eu ia para o banheiro, ele ia atrás. Eu ia para a cozinha, ele ia atrás. Até que eu precisei sair de casa e o cachorro ficou sozinho. Quando eu voltei, a síndica do condomínio falou: ou você sai, ou sai o cachorro. Não tem a menor condição. E aí eu percebi que o cachorro estava atrapalhando. Decido mudar de um apartamento para uma casa. E aí na casa, eu tenho a impressão que o cachorro vai atrapalhar menos. Eu saio de casa, deixo o cachorro sozinho. Quando eu volto, o vizinho está me esperando para dizer o seguinte: Everton, não tem a menor condição desse cachorro ficar sozinho. Ele fez uma zona e ninguém conseguiu trabalhar. Aí eu contrato um adestrador e o adestrador me dá o seguinte diagnóstico: o seu cachorro tem uma síndrome chamada ansiedade de separação. Ele não pode ficar sozinho, porque senão ele sofre muito. Ou seja, alguém tem que acompanhar o cachorro o tempo todo. Nessa época eu não ficava mais em casa, nem a minha esposa, e aí eu tomei uma das decisões que até hoje eu me questiono se foi a decisão correta, mas naquela época fazia sentido, e foi uma decisão muito difícil. Como o cachorro não podia ficar sozinho, eu decidi adotar outro cachorro para fazer companhia para o cachorro. E a partir de agora, eu tinha uma cachorra que ia dar atenção para o cachorro, ele não ia ficar sozinho, então não teria pretexto para ele sofrer. Eu tinha um Poco Louco e eu tinha a Pipoca. A Pipoca era uma fêmea mais velha, mais sábia, toda calma, namastê, que ia ensinar para o Poco os caminhos da plenitude e da tranquilidade. Ok? Saio de casa, deixo os dois sozinhos e quando eu volto, o meu vizinho está lá dizendo o seguinte: Everton, você tinha um problema, agora você tem 2. Você é maluco da cabeça? E aí eu fui descobrindo o seguinte: toda vez que eu saísse de casa, eu ia ter que pegar esses 2 cachorros vira-lata que moravam na rua, colocar no banco de trás do meu carro, que não era mais meu, era deles, todo sujo, levar para uma creche de cachorro e voltar até as 9 da noite, porque senão a creche virava hotelzinho e aí a despesa ficava muito maior. Mas eu comecei a fazer isso, porque de alguma forma, esses 2 cachorrinhos viraram meio que os nossos filhos. A conexão com esses bichos foi assustadora. Quem já adotou um cachorro sabe que é um jeito totalmente diferente de amar e ser amado. Inclusive, se você está querendo dar uma guinada na vida, adote, tá? Isso vai mudar a tua vida completamente. E isso é um movimento geral. Tem um estudo do IBGE que fala o seguinte: no Brasil hoje, a gente tem 40 milhões de crianças e adolescentes até 14 anos. A população geral é de 40 milhões, ok? Quando a gente considera cachorro e gato, a população é de mais de 90 milhões. É o dobro de crianças, porque a estrutura familiar está mudando. As gerações estão entendendo que esses pets representam mais uma família do que necessariamente ter filhos. Mas mais do que isso, o Brasil é uma economia gigantesca pet. E esses 2 bichinhos, para 98% dos donos de pet, representam felicidade. As pessoas são mais felizes a partir do momento que eles adotaram seus cachorros. Por que eu estou contando essa história? Porque a palestra está começando a se encaminhar para a felicidade. E isso para mim é felicidade. Na pandemia, voltando agora, com os meus pets, dando aulas e palestras, eu monto uma startup, consigo uma grana boa e vou para o mercado. E nesse movimento, um grupo gigante com operação na América Latina toda decide me convidar para ser gerente de novos negócios. Eu fui trabalhar num grupo funerário. Olha que loucura. Um comediante, palestrante, professor, dono de boteco, vira gerente de novos negócios de uma empresa funerária. E aí começa um outro desafio na minha vida, que era o seguinte: eu aparentemente não me sentia preparado para estar naquele lugar. Então eu comecei a trabalhar loucamente para provar para todo mundo que eu era capaz. Eu chegava muito cedo, saía muito tarde, eu viajava o Brasil todo, eu queria fazer mais e mais e mais e mais, porque a síndrome do impostor estava batendo forte. E nesse processo, eu fui passando por uma etapa de adoecimento, quase um burnout. Até que, estudando um pouquinho, eu encontrei esse filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, e ele fala da sociedade do cansaço. O que é a sociedade do cansaço? No passado, alguém pressionava a gente para ser mais, para fazer mais, para produzir mais. Hoje, é a gente que se pressiona. Sou eu que tenho que produzir mais o tempo todo. Então, me falaram que eu tinha que trabalhar muito para comprar as coisas. Aí eu trabalhei para comprar as coisas. Só
que quando eu comprei as coisas, eu entrei no Instagram e vi que tinha gente malhando e ficando com o corpo lindo. Então, além de trabalhar muito e comprar coisa, eu comecei a malhar. Só que quando eu olhava no Instagram da pessoa, ela estava malhando e fazendo dieta. Então, além de trabalhar muito, de comprar coisa, de malhar, eu comecei a fazer dieta. Aí eu vi no Instagram que a pessoa postava assim: estou com a minha família, estou muito feliz. Aí eu trabalhava muito, comprava muita coisa, malhava, fazia dieta e ficava em casa. Aí alguém falou assim: tem que estudar também, tem que esforçar o intelectual. Aí eu trabalhava muito, comprava coisa, malhava, fazia dieta, ficava em casa e estudava. Aí alguém falou assim: você tem que cuidar da parte espiritual também. Aí eu trabalhava muito, comprava coisa, malhava, fazia dieta, ficava em casa e estudava. Aí na hora que eu fui cuidar da parte espiritual, veio o Frei e faz uma live 4 horas da manhã. Eu falei: esse aqui é o meu limite, chega. Aqui não dá, 4 horas da manhã eu não sou ninguém. Por que eu estou contando essa história? Porque parece absurdo, mas não é. A gente não aprendeu a dar valor para as coisas que a gente já conquistou. A gente sempre quer mais e mais e mais e mais. E a gente não percebe a beleza do agora, das pessoas que estão ao nosso redor, do trabalho que a gente tem, da casa que a gente construiu, das coisas que a gente conquistou. Lembra da felicidade de seguir desejando aquilo que se possui? Na sociedade da produtividade, a gente não valoriza o que a gente já possui. A gente quer possuir mais e mais. Quer sempre o próximo emprego, a próxima compra, a próxima viagem, e eu deixo de perceber o valor das coisas. E lá estava eu, na sociedade do cansaço, batendo cabeça. As pessoas iam: tá tudo bem? Eu, senhor, tá tudo bem. O olho tremendo. E aí veio os gatilhos: comer demais, beber muito, dormir mal. Aí eu acordava cansado, aí eu tomava energético e a coisa ia rodando. Curiosamente, nessa época, enquanto eu ia dando uma adoecida na cabeça, a gente estava lançando um produto focado em bem-estar para as pessoas. E aí eu fui estudar a saúde mental do brasileiro. E olha o que eu descobri. Agora vocês vão se identificar, tá? Quem está dando dor na cabeça, vem comigo, que esse é um momento de identificação. O Brasil, ele é líder global nos rankings de saúde mental, na parte negativa. Nós somos 5º lugar em depressão, 4º lugar em estresse, 2º lugar em burnout e 1º lugar em ansiedade. Nós somos um dos países mais dodói do mundo quando se trata de saúde mental. Provavelmente alguém nessa sala está passando por alguns desses problemas. E se você não está, alguém muito próximo, inclusive os alunos que estão agora precocemente desenvolvendo estresse, ansiedade, depressão, provavelmente os seus alunos, seus familiares estão passando por isso. Eu gosto de brincar que eu identifiquei que eu estava passando por isso quando eu comecei a sofrer da síndrome da abertura do Fantástico. Eu sou cruzeirense, de 4 em 4 anos o Cruzeiro ganha um jogo. Aí quando o Cruzeiro ganhava o jogo, eu abri uma cerveja, domingo, 4 horas da tarde, estou lá comemorando, acabava o jogo, começava o Luciano Huck, estou eu na cervejinha, tranquilo, até que do nada, uma tranquilidade na casa, começava. Conhece essas músicas? Enquanto a música crescia, ia diminuindo a minha razão